Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 4. Pandava Pravesha Partha. Capítulo 9. Draupadi como criada para a filha da rainha. Vaisampayana disse, amarrando seus cabelos pretos, macios, delicados, longos e impecáveis com pontas encaracoladas em uma trança complicada, Draupadi de olhos negros e sorrisos doces, jogando-a sobre o ombro direito, escondeu-a por meio de seu traje. E ela vestia uma única peça de roupa preta e suja embora cara. E se vestindo como uma Sairindri, ela começou a vagar para lá e para cá em aparente aflição. Observando sua perambulação, homens e mulheres foram a ela rapidamente e se dirigiram a ela, dizendo, quem é você? E o que você procura? E ela respondeu, eu sou a Sairindri de um rei. Eu desejo servir a alguém que me mantenha. Mas vendo a sua beleza e traje, e ouvindo também a sua fala que era tão doce, as pessoas não podiam tomá-la por uma criada à procura de subsistência. E aconteceu que enquanto olhava naquela direção e do terraço, a rainha querida de Virata, filha do rei de Kekaya, viu Draupadi. E vendo-a desamparada e vestida em um único pedaço de tecido, a rainha dirigiu-se a ela dizendo, ó bela, quem é você, e o que você procura? Nisso Draupadi respondeu a ela, dizendo, ó principal das rainhas, eu sou Sairindri. Eu servirei a alguém que me sustente. Então o Sudeshna disse, o que você diz, a respeito da tua profissão, nunca poderia ser compatível com tanta beleza. Muito pelo contrário, tu bem podes ser a patroa de empregados homens e mulheres. Os teus calcanhares não são proeminentes, e as tuas coxas tocam uma à outra. E tua inteligência é grande, e teu umbigo é profundo, e as tuas palavras são solenes. E teus dedos dos pés grandes, e busto e quadris, e costas e lados, e unhas dos dedos dos pés, e palmas são todos bem desenvolvidos. E as tuas palmas, solas, e rosto são corados. E a tua fala é suave, assim como a voz do cisne. E teu cabelo é belo, e teu busto bem formado, e tu és possuidora da maior graça. E teus quadris e busto são roliços. E como uma égua caxmireã, tu estás provida de todos os sinais auspiciosos. E tuas pestanas são curvas, belas, e teu lábio inferior é como a terra rosada. E tua cintura é fina, e teu pescoço tem linhas que parecem as da concha. E as tuas veias mal são visíveis. De fato, o teu semblante é como a lua cheia, e teus olhos parecem as folhas do lótus outonal, e o teu corpo é fragrante como o próprio lótus. Em verdade, em beleza tu pareces com a própria Rim, cujo assento é o lótus outonal. Dize-me, ó donzela bela, quem tu és? Tu nunca poderias ser uma criada. Tu és uma Yakshi, uma deusa, uma Gandharvi, ou uma Apsara? Tu és a filha de um celestial, ou tu és uma mulher naga? Tu és a deusa guardiã de alguma cidade, uma Vidyadhari, ou uma Kinari, ou tu és a própria Rohini? Ou tu és a Lamvusha, ou Misrakese, Pundarika, ou Malini, ou a rainha de Indra, ou de Varuna? Ou, tu és a esposa de Visvakarma, ou do próprio Senhor Criador? Dessas deusas que são renomadas nas regiões celestes, quem tu és, ó graciosa? Draupadi respondeu, ó senhora auspiciosa, eu não sou nenhuma deusa nenhuma Gandharvi, nenhuma Yakshi, nenhuma Rakshasi. Eu sou uma criada da classe Sairindri. Eu te digo isso realmente. Eu sei enfeitar cabelos, triturar substâncias fragrantes, para preparar ungüentos, e também fazer guirlandas belas e variadas, ó senhora bela, de jasmins e lótus, e lírios azuis e champacas. Antigamente eu servia a rainha favorita de Krishna, Satyabhama, e também Draupadi, a esposa dos Pandavas e a principal beleza da família Kuru. Eu perambulo sozinha, ganhando boa comida e vestuário. E contanto que eu os obtenha, eu continuo a viver no lugar onde eles são obteníveis. A própria Draupadi me chamava de Malini, fazedora de guirlandas. Ouvindo isso Sudeshna disse,
Eu te manteria sob a minha própria chefia se não cruzasse a minha mente a dúvida que o próprio rei seria atraído em direção a ti com todo o seu coração. Atraídas pela tua beleza, as mulheres da casa real e as minhas empregadas estão te olhando. Que homem então poderia resistir à tua atração? Certamente, ó tu de quadris bem arredondados, ó donzela de encantos requintados, contemplando a tua forma de beleza sobre-humana, o rei Virata sem dúvida me abandonará e se voltará para ti com todo o seu coração. Ó tu de membros impecáveis, ó tu que és dotada de olhos grandes, lançando olhares rápidos, aquele sobre quem tu olhares com desejo indubitavelmente será atingido. Ó tu de doces sorrisos, ó tu que possuis uma forma impecável, aquele que te contemplar constantemente certamente arderá em paixões. Assim como uma pessoa que sobe em uma árvore para realizar a sua própria destruição, assim como o caranguejo concebe para a sua própria ruína, eu posso, ó tu de doces sorrisos, trazer a destruição sobre mim mesma por te abrigar. Draupadi respondeu, ó dama formosa, nem Virata nem qualquer outra pessoa poderá ter a mim, pois os meus 5 maridos jovens, que são Gandharvas e filhos de um rei Gandharva de grande poder, sempre me protegem. Ninguém pode me fazer mal. É o desejo dos meus maridos Gandharva que eu sirva somente aquelas pessoas que não me deem para usar algum alimento já compartilhado por outro, ou me digam para lavar seus pés. Qualquer homem que tentar ter-me como alguma mulher comum encontrará a morte naquela própria noite. Ninguém pode conseguir me obter, pois, ó senhora bela, ó tu de sorrisos doces, aqueles Gandharvas queridos, possuidores de grande energia e força imensa sempre me protegem secretamente. Sudeshna disse, ó tu que trazes deleite ao coração, se é como tu dizes, eu te aceitarei em minha casa. Tu não terás que tocar alimento que foi compartilhado por outro, ou lavar os pés de outro. Vaisampayana continuou, assim abordada pela esposa de Virata, ó Janamejaya, Krishna, Draupadi, sempre devotada aos seus maridos, começou a viver naquela cidade. Ninguém podia averiguar quem ela era na verdade. Capítulo 10. Sahadeva como chefe vaqueiro. Vaisampayana disse. Então, vestido em um traje de vaqueiro, e falando o dialeto dos vaqueiros, Sahadeva chegou ao curral da cidade de Virata. E contemplando aquele touro entre homens, que estava brilhando em esplendor, o rei foi tomado pela perplexidade. E ele mandou seus homens convocarem Sahadeva. E quando o último chegou, o rei se dirigiu a ele, dizendo, a quem tu pertences? E de onde tu vens? E que trabalho tu procuras? Eu nunca te vi antes. Ó touro entre homens, fala-me verdadeiramente a teu respeito. Tendo chegado diante do rei, aquele que afligia inimigos, Sahadeva, respondeu em voz profunda como o ribombo da nuvem. Eu sou um Vaísya, de nome Arishtanemi. Eu era empregado como vaqueiro a serviço daqueles touros da raça Kuru, os filhos de Pandu. Ó o principal dos homens, eu pretendo agora viver junto a ti, pois eu não sei onde aqueles leões entre reis, os filhos de Prita, estão. Eu não posso viver sem serviço, e, ó rei, eu não gostaria de entrar no serviço de ninguém mais além de ti. Ouvindo essas palavras, Virata disse, tu deves ser ou um Brahmana ou um Kshatriya. Tu pareces como se tu fosses o senhor da terra inteira cercada pelo oceano. Fala-me verdadeiramente, ó tu que ceifas teus inimigos. O ofício de um Vaísya não é adequado para ti. Conta-me dos domínios de qual rei tu vens, e o que tu sabes, e em que capacidade tu permanecerias conosco, e também qual pagamento tu aceitarias. Sahadeva respondeu, Yudhishthira, o mais velho dos 5 filhos de Pandu, tinha uma divisão de vacas numerando 810.000, e outra, 10.000, e outra, além disso, 20.000, e assim por diante. Eu era empregado em cuidar daqueles bovinos. As pessoas costumavam me chamar de Tantripala. Eu conheço o presente, o passado, e o futuro de todas as vacas vivendo dentro de 10 yojanas, e cuja história foi extraída.
Os meus méritos eram conhecidos por aquele ilustre, e o rei Kuru Yudhishthira estava bem satisfeito comigo. Eu também conheço os meios que ajudam as vacas a se multiplicarem dentro de um tempo curto, e pelos quais elas podem desfrutar de imunidade de doença. Também estas artes são conhecidas por mim. Eu posso também escolher touros que têm marcas auspiciosas pelas quais eles são venerados por homens, e por cheirar cuja urina as estéreis podem conceber. Virata disse: eu tenho 100.000 vacas divididas em rebanhos distintos. Todas essas junto com seus mantenedores eu coloco sob a tua responsabilidade. De agora em diante os meus animais estarão sob a tua manutenção. Vaisampayana continuou: então, ó rei, não detectado por aquele monarca, aquele senhor de homens, Sahadeva, mantido por Virata, começou a viver alegremente. Ninguém mais, além de seus irmãos, o reconheceu. Capítulo 11. Arjuna eunuco ensinando canto e dança para a filha da rainha. Vaisampayana disse. Em seguida apareceu no portão dos baluartes outra pessoa de tamanho enorme e beleza rara enfeitado com ornamentos de mulheres, e usando grandes brincos e belas pulseiras de conchas revestidas com ouro. E aquele indivíduo de braços fortes com cabelo longo e abundante flutuando em volta de seu pescoço parecia um elefante em porte. E sacudindo o próprio chão com seu passo, ele se aproximou de Virata e permaneceu em sua corte. E contemplando o filho do grande Indra, brilhando com resplendor requintado e tendo um modo de andar de um elefante poderoso, aquele opressor de inimigos tendo sua forma verdadeira ocultada em disfarce, entrando na sala do conselho e avançando em direção ao monarca, o rei se dirigiu a todos os seus cortesãos, dizendo: de onde esta pessoa vem? Eu nunca soube dele antes. E quando os homens presentes falaram do recém-chegado como alguém desconhecido para eles, o rei falou admirado: possuidor de grande força, tu és como um celestial, e jovem de cor escura, tu pareces o líder de uma manada de elefantes. Usando pulseiras de conchas revestidas com ouro, uma trança, e brincos, tu brilhas ainda como alguém entre aqueles que viajando em carruagens vagam equipados com armadura e arco e flechas e enfeitado com guirlandas e cabelo alinhado. Eu estou velho e desejoso de abandonar minha carga. Se tu como meu filho, ou governa como eu mesmo todos os Matsyas. Parece-me que tal pessoa como tu nunca poderia ser do sexo neutro. Arjuna disse: eu canto, danço, e toco instrumentos. Eu sou perito em dança e hábil em canto. Ó Senhor de homens, designa-me para a princesa Uttara. Eu serei professor de dança da donzela real. Quanto a como eu obtive esta forma, o que te beneficiará ouvir o relato que somente aumentará a minha dor? Saibas, ó rei de homens, que eu sou Vrianala, um filho ou filha sem pai nem mãe. Virata disse: ó Vrianala, eu te dou o que tu desejas. Instrui a minha filha, e aquelas como ela em dança. Para mim, no entanto, este ofício parece indigno de ti. Tu mereces o domínio da terra inteira, cercada pelo oceano. Vaisampayana continuou. O rei dos Matsyas então testou Vrianala em dança, música, e outras artes excelentes, e consultando com seus vários ministros em seguida o fez ser examinado por mulheres. E sabendo que aquela impotência era de uma natureza permanente, ele o enviou para os aposentos das donzelas. E lá o poderoso Arjuna começou a dar aulas de canto e música instrumental para a filha de Virata, suas amigas, e suas criadas, e logo ganhou as suas boas graças. E dessa maneira o controlado Arjuna viveu lá disfarçado, partilhando de prazeres em sua companhia, e desconhecido para as pessoas de dentro ou fora do palácio. Capítulo 12. Nakula pega a chefia do cuidado dos cavalos. Vaisampayana disse: depois de algum tempo outro filho poderoso de Pandu foi visto, indo em direção ao rei Virata às pressas. E conforme ele avançava, ele parecia para todos como o orbe solar emergido das nuvens. E ele começou a observar os cavalos em volta.
E vendo isso, o rei dos Matsuas disse para seus seguidores: eu gostaria de saber de onde vem este homem, possuidor da refulgência de um celestial. Ele olha atentamente para os meus corcéis. Na verdade, ele deve ser competente em conhecimento sobre cavalos. Que ele seja conduzido à minha presença rapidamente. Ele é um guerreiro e parece um deus. E aquele destruidor de inimigos então foi até o rei e abordou, dizendo: vitória para ti, ó rei, e abençoados sejam vocês. Como um treinador de cavalos, eu sempre fui muito estimado pelos reis. Eu serei um mantenedor inteligente dos teus cavalos. Virata disse: eu te darei veículos, riqueza, e alojamentos espaçosos. Tu serás o treinador dos meus cavalos. Mas primeiro dize-me de onde tu vens, quem tu és, e como também aconteceu de tu vires para cá. Fala-nos também todas as artes nas quais tu és mestre. Nácula respondeu: ó opressor de inimigos, saibas que Yudhishthira é o irmão mais velho dos 5 filhos de Pandu. Eu era antigamente empregado por ele para manter seus cavalos. Eu conheço o temperamento dos corcéis, e conheço perfeitamente a arte de domá-los. Eu sei também como corrigir cavalos violentos, e todos os métodos de tratar suas doenças. Nenhum animal em minhas mãos fica fraco ou doente. Sem falar de cavalos, até as éguas em minhas mãos nunca serão constatadas serem violentas. As pessoas me chamavam pelo nome de Grantika e assim fazia Yudhishthira, o filho de Pandu. Virata disse: quaisquer cavalos que eu tenha eu entrego-os aos teus cuidados a partir de hoje mesmo. E todos os mantenedores dos meus cavalos e todos os meus cocheiros a partir de hoje serão subordinados a ti. Se for conveniente para ti, dize qual remuneração tu desejas. Mas, ó tu que pareces um celestial, o ofício de cavalariço não é digno de ti. Pois tu pareces um rei e eu te estimo muito. O teu aparecimento aqui me agradou tanto como se o próprio Yudhishthira estivesse aqui. Ó, como aquele inocente filho de Pandu vive e se diverte em floresta, agora desprovido de empregados como ele está. Vaisampayana continuou: aquele jovem, semelhante a um chefe dos Gandharvas, foi tratado assim respeitosamente pelo encantado rei Virata. E ele se comportou lá de modo a se tornar querido e agradável para todos no palácio. E ninguém o reconheceu enquanto ele viveu sob a proteção de Virata. E foi dessa maneira então que os filhos de Pandu, a própria visão dos quais nunca era infrutífera, continuaram a viver no país dos Matsyas. E fiéis à sua promessa aqueles senhores da terra limitada por seu cinto de mares passaram seus dias incógnitos com grande compostura apesar dos seus sofrimentos pungentes.